minha filha, você vai ser doutora. E um dia eu perguntei para ele, papai, eu devia ter uns 4 para 5 anos, como é que eu faço? Como é que a gente faz para sair dessa miséria? Porque a gente quer leite, não tem, comida não tem, farinha, pão, não tinha. Ele falou, minha filha, só tem um jeito de você mudar a sua vida, pelos estudos. Eu tinha tanta segurança no meu trabalho, tinha tanta gana, Leda, de mudar a minha vida, que aquela era a minha única oportunidade. Eu falei, eu abro mão do fixo, eu quero somente comissão, mas o senhor dobra a comissão? Ele dobrou a comissão. E eu me tornei campeã de vendas. Eu peguei aquele número do telefone, mandei fazer uns cartões de visita, Mamed Advocacia, doutora Naíli Mamed, o telefone do Orelhão. E distribuí. Depois de uns 2 dias, eu fui lá para a praça toda de advogada, toda de Itaiazinha de advogada. Aí o Orelhão começou a tocar. Mamed Advocacia, Nicole, bom dia. Que bom que você veio aqui ao canal Leda Nagli assistir mais um vídeo. Aproveita, faz um comentário, dá um like, avisa seus amigos, compartilhe esse vídeo e fique à vontade para curtir. Hoje eu vou conversar com a Naíli Mamed. O livro dela, a história da vida dela, ela escreveu com o seguinte título: Dos pés sujos de barro aos sapatos de solados vermelhos. É uma história de vida muito sofrida, porém vitoriosa. Uma história de resiliência, de guerreira. Eu também sou uma guerreira, também me reinventei. Eu cheguei no YouTube aos 66 anos, quando eu achei que ia passar a minha vida inteira fazendo televisão. A televisão acabou para mim e eu vim para o YouTube. Incentivada pelo meu filho, gostei, fiquei. Estou muito feliz por estar aqui. Orgulhosa de estar aqui, feliz de fazer live, feliz de entrevistar, feliz de ouvir boas histórias. Olha ela, maravilhosa! Boa noite, Leda, que prazer! Boa noite, que honra! Tudo bem? Que honra para mim! Que honra estar aqui com você! Imagina, adorei o título do seu livro. Dos pés sujos de barro aos sapatos de solados vermelhos. Naíli Mamed, do Pará para o mundo, é isso? De uma aldeiazinha, de um lugarejozinho, o Leda, chamado Brasileiro. Olha que nome lindo. Brasileiro. Lindo mesmo. Lindo. Me conta a sua história. Oi? Me conta um pouco da sua história. Estou doida para saber. Ô, Leda, eu nasci lá nessa cidadezinha do Brasileiro. Fica lá nos rincões do Pará, no meio da Amazônia. E eu morei nessa cidadezinha até uns 9 anos. E eu falo que eu tive o privilégio de dormir com as estrelas, porque o telhado, a cobertura da minha casa, Leda, era de palha. Chovia. Quando chovia, chovia na minha rede. Aquele chão batido de terra, eu não sei, não tinha pia, por exemplo, era um giral. Não sei se você sabe o que é giral. Várias pauzinhos que a gente pegava no mato e fazia aquela pia. A panela era alguidar, que era alguidar de barro. Alguidar, de barro, que é feito com argila, lá, que a gente amassava açaí e fazia o suco do açaí, né? Que é o nosso alimento, que é o açaí da Amazônia. Então, a minha vida foi nessa aldeiazinha, nesse lugarejo chamado Brasileiro, até meus 9 anos. Tinha assim, umas 30 ou 40 casinhas, todas parecidas, de palha, de barro, chão batido, rede, os filhos dormiam na rede, eram assim, 8 irmãos. E aquela vidinha, o chuveiro, Lena, era o riacho, o igarapé da Amazônia. Olha que dádiva, que bênção, né? Tomar banho naqueles riachos, no igarapé da Amazônia, onde a gente assava peixe na beira do rio, comia com farinha, quando tinha peixe. Ou então, quando o papai ia à caça, ia à mata, caçar uma paca, um tatu, ou um bicho preguiça, ou um macaco, quando não conseguia uma cutia ou uma paca, e era o que conseguia era caçar, o que tinha, né? Pra gente. Era o que tinha. Então, no meio da madrugada, quando o papai vinha com uma saca nas costas, que a gente percebia de longe que era uma saca pesada, a gente sabia que ia ter alimento no dia seguinte. A gente já fazia aquele banquete ali na madrugada, assava aquela caça para a gente se alimentar. E quando ele vinha sem nada, que é a caça,
a saca vazia nas costas e já sabíamos que no dia seguinte não ia ter nada. Só que o papai, Leda, ele sempre me chamava, cadê a minha doutora? A minha doutora já acordou, a minha doutora já tomou banho, a minha doutora já foi para a escola. Eu sempre era chamada de minha doutora. E eu era muito espertinha, muito danadinha, eu gostava de ler o jornal para ele. O jornal ele tinha quando passava um padre pela cidade, ou um pastor, ele pedia um jornal, um livro emprestado. E às vezes era jornal antigo, não importava, ele queria ler, ele gostava muito de ler. E ele sempre falava, minha filha, você vai ser doutora. E um dia eu perguntei para ele, papai, eu devia ter uns 4 para 5 anos, como é que eu faço? Como é que a gente faz para sair dessa miséria? Porque a gente quer, leite não tem, comida não tem, farinha, pão, não tinha. Ele falou, minha filha, só tem um jeito de você mudar a sua vida, pelos estudos. Quando ele falou isso, Lida, eu comecei a me dedicar mais ainda aos estudos. Então, quando não tinha nada para comer, eu comia terra para ir para a escola, porque a fome do saber era maior que a dor do estômago que eu sentia. Então, eu comia terra e ia para a escola. E muitas tinha escola nessa cidadezinha desse tamanho, tinha uma escola? Tinha uma escolinha. Tinha uma escola que só tinha até o 3º ano primário, Lida. Só até o 3º ano primário. E muitas vezes, quando ia para a escola, eu lembro, chegava na escola, tinha merenda. Raramente tinha merenda. E a merenda chegava com atraso. E quando eu ia com aquela canequinha para tomar o mingau de aveia, você imagina, a gente ia tomar um mingau de aveia, eu ia tomar, tinha bicho no mingau de aveia. Eu achava que aquilo era normal, tomar, tirava aquilo e tomava, porque demorava muito para chegar a merenda lá. A mamãe era professora primária na época, a gente chamava de professora leiga, que ela tinha o 5º ano primário, então ela já dava aula para as crianças. Só que atrasava o salário dela mais de 2 anos. Então a gente passava muita necessidade. Não tinha absolutamente nada para comer. Fruta a gente pegava no pé quando tinha. E a caça que o papai pegava, ou o peixe, que era um pouco longe para ele ir pescar. E essa foi a minha infância. E aos 9 anos, eu recebi uma proposta para ir para Belém. Eu falei, vou mudar de vida. Eu vou em busca de ser a doutora do papai. Eu não sabia o que era ser a doutora. Eu sabia que era algo muito bom que o papai me desejava. Então, aos 9 anos, eu recebi a proposta para ser babá em Belém. Eu falei, estou feliz que eu vou cuidar de criança e vou poder estudar. Só que quando eu cheguei em Belém, eu tinha que lavar muita roupa, lavar muita louça, limpar fogão. Eu cuidava da casa toda e de uma bebê. Caramba! E as minhas mãos sangravam, Leda, ficava em carne viva. E mesmo assim eu tinha que lavar a louça e aquele palha de aço nas minhas mãos que entravam ali. E assim, mesmo assim, eu fiquei lá quase 2 anos. Você imagina, com 9 para 10 anos, quando eu ia para a escola, eu chegava na escola, os amiguinhos tinham nojo de mim, porque eles achavam que eu tinha alguma doença contagiosa e eles não queriam fazer nenhum trabalho de grupo comigo. Eu falo que a minha infância foi de uma solidão, então eu era solitária. Então eu vivia sozinha, não fazia trabalho em grupo, não copiava matéria, então eu era sozinha. Mas eu pensava no papai. Eu pensava, isso vai passar. O papai falava para mim, minha filha, seja altiva, acredite em você. Então ele colocou tantos pensamentos bons na minha mente. Ele falava, minha filha, nós somos o resultado do que nós pensamos. O dia que ele falou isso para mim, Leda, eu fiquei pensando a noite inteira. Eu falei, se nós somos o resultado do que nós pensamos, eu vou começar a pensar coisa boa. Aí eu comecei a pensar, eu vou ser a doutora do papai, eu vou sair daqui. Então, sempre quando acontecia alguma coisa dos amiguinhos falarem mal de mim ou me deixarem de lado, eu pensava, isso aqui vai passar, eu vou ser a doutora do papai, eu vou ser altiva. Minha filha, não baixa a cabeça, levanta a cabeça. Então, eu tinha essa postura. Tanto que até hoje, Helena, eu ando assim, de forma altiva, né? Eu lembro dele. Se eu estava sentada assim, ele já ajeita as costas, minha filha. Ajeita a postura. Tem a postura, olhe para frente, olhe nos olhos.
você pode ser dois tipos de pessoa, minha filha. Falei, como, papai? A que dá desculpa e a que dá solução. E a escolha é sua, minha filha. Oi, pessoal. Passei aqui para dar uma dica. Sabe de quê? Do meu sexteto preferido. Vou te contar qual é. Começa com ômega 3, super fundamental. Magnésio, rei da saúde. Coenzima Q10 faz muito bem para o seu coração. Vitamina K2 com vitamina D3, uma combinação poderosíssima. E a querida cúrcuma, que ajuda nas dores articulares, ajuda a regenerar as suas articulações. Vem junto? O link está na descrição. Tem cupom LEDA5 que te dá desconto. Você não pode perder essa, de jeito nenhum. E a mamãe falava... Como é que você saiu dessa condição de babá? Eu fiquei nessa casa quase 2 anos. Aí eu estava sofrendo muito e a minha irmã falou... Naíde, você tem que sair daqui, eu vou te levar para a casa da titia. Só que eu não sabia, fui para a casa da minha tia, de uma tia. Só que lá eu voltei a passar fome, Leda. E eu pensava, eu não sei se era pior, passar fome ou sofrer da forma que eu estava sofrendo, mesmo comendo o resto de comida, sendo a última, indo dormir tão tarde e acordar tão cedo. E eu fiquei na casa da minha tia, depois para a casa de outras pessoas, até que 14 para 15 anos... Eu arrumei um trabalho numa peixaria. Uma irmã arrumou um trabalho para eu trabalhar numa peixaria. Aí eu virei a peixeira. É por isso que tem uma receita no seu livro? É por isso. A peixeira, porque a mamãe sempre E a falava, receita é com um dos peixes... Eu acho que é o peixe mais gostoso do Brasil, que é o filhote. Né? Filhote, é maravilhoso. É maravilhoso. Olha... Todo mundo deveria conhecer esse peixe. Filhote, que é delicioso. Que é muito bom, saboroso. Muito bom. É saboroso só de lembrar. E tem a receita do filhote. Você menciona a maniçoba também. Sim, né? Maniçoba. Aqui tá a receita toda. Tá, eu descrevo. Tucupi, tudo. Muito o pato no tucupi. Esse é o livro, ó. Maniçoba. E aí você ficou trabalhando na peixaria? E como é que trabalhando você se torna a doutora do papai? Eu queria ser a doutora do papai. E a doutora do papai até então era peixeira. Então, na peixaria, Leda, você imagina, eu ia para a escola, ia cheirando a peixe. Então, quando eu chegava na escola, a pitiu chegou. O que é pitiu? Pitiu é um termo que lá no Pará a gente fala, pitiu, aquele cheiro horrível do peixe. Então, no veropeça, aquele cheiro pitiu. Então, é um cheiro desagradável. E aí, quando eu falava pitiu chegou, eu olhava, eu fingia que não era comigo. E aí vinha uma amiguinha, assim, passar a mão em mim, eu achava que era um carinho. Eu falei, nossa, tem uma amiga, né? Ela estava tirando uma escama que estava no meu braço. Ai, meu Deus. E o meu cabelo cheirava peixe, era uma coisa horrorosa. E eu falava assim, pensava no papai, isso aqui vai passar. Eu não posso me abalar com isso aqui. Os meus amigos me deixando de lado, não querendo falar comigo, não me olhando. E, outra vez, uma adolescente solitária, sozinha. Eu falava, isso vai passar. Porque eu tinha que me fortalecer. Então, os ensinamentos, os conselhos do papai nortearam a minha vida, me trouxeram até aqui, Leda. E a mamãe sempre falava, minha filha, quando pedirem para você fazer uma coisa, faça 10. Você vai sempre se destacar. Saia do raso. Porque as pessoas não fazem nem o básico, minha filha. Se você fizer um pouquinho que seja mais, você vai se destacar. Depois de um mês, mais ou menos, eu me tornei a gerentezinha da peixaria. Continuava na peixaria lá, mexendo no peixe, escama. Quando vinha um cliente comprar alguma coisa, um peixe, eu falava, leva um camarão para fazer um molhinho de camarão. Quer levar um caranguejo para fazer a unha do caranguejo? Lá a gente chama unha, lá que é coxinha. Né? Lá é a unha do caranguejo, que parece uma coxinha, que é uma delícia. É uma delícia. Que é aquela pistola do caranguejo, é muito bom. Aí eu sempre oferecia mais. E o dono da peixaria falava, Naíde, tá faltando algum peixe? Quando ele perguntava isso para mim, eu falava assim, aí eu via uma lista lá de 40 tipos de peixe. Eu falava, aí eu ligava lá para Bragança, que é uma cidade de pescadores. Eu já perguntava pelo peixe, pelo caranguejo, pela lagosta, pelo camarão, pelo siri, por tudo. E quando ele falava, esqueci do caranguejo, eu falei, tá aqui. Que a mamãe falava, antecipe-se.
Não espere ser mandada, minha filha. Faça mais do que te pedem. E se chegar a hora de ir embora, hora do trabalho, encerrou o expediente, seja a última a sair. Não seja a primeira, não fique com a sua bolsinha na porta querendo ir embora. Né? Mostre serviço, mostre ajuda. E tanto é que eu me tornei a gerentezinha de lá, fiquei nesse frigorífico 2 anos ainda, trabalhando, me dedicando. E vinha um cliente comprar um peixe, eu oferecia o outro, já dava receita, porque se eu estava sem fazer nada, eu já perguntava para o seu Benê, que cortava o peixe, seu Benê, esse peixe serve para quê? Seu Benê, e esse outro aqui? Sabe por quê, Leda? Para você ter ideia, teve um dia que eu estava no shopping aqui em São Paulo, eu estava no shopping, eu não sabia qual era o andar da loja que eu ia. Eu liguei na loja, aí eu perguntei para a vendedora, amada, qual o andar daí da loja? Sabe o que ela falou para mim? Não sei. Ela não sabia nem o endereço de onde ela trabalhava, Leda. Imagina. Então eu me destacava, lembrava da mamãe. Eu tinha que fazer muito mais do que me pediu, do que solicitavam. Então eu sempre me destacava. E você trabalhou na Mil também? Depois que eu vim de lá, de Belém, aí vim para Mil, cidade das Você veio para São oportunidades, Paulo para direto? São Paulo. Para São Paulo, vim com uma família de Belém para São Paulo. Quando cheguei aqui em São Paulo, eu fiquei quase um ano muito triste, em depressão, porque a distância geográfica dos meus pais, aí que caiu a ficha. Falei, agora estou muito longe do papai e da mamãe, mais de 3.000 quilômetros. Fiquei numa tristeza que eu fui lá na pensão, o lençol, fazendo um monte de furinho no lençol de tristeza. Até que um dia eu falei, eu não posso ficar assim. Mesmo que eu tenha que me levantar, rastejando como uma lagarta, eu tenho que sair daqui. Eu tenho que ser a doutora do papai. Aí eu fui procurar emprego lá no Edifício Itália, na Amil. Quando cheguei lá no Edifício Itália, imagina, aquela menina lá do meio do mato, toda matuta. E quando eu cheguei na Amil, aquele prédio suntuoso, aquele lugar maravilhoso, quase que eu escorregava só de olhar para aquela beleza toda, fui recebida pelo dono da Amil, Dr. Edson Godoy. Eu Eu não conheci sabia ele. que ele era o dono. Maravilhoso. Meu Deus, um segundo pai. Eu não sabia que ele era o dono. Aí eu pedi um emprego, eu falei, vem aqui, eu vi no jornal que tem anúncio para ser vendedora. Eu quero ser vendedora. Ele falou, por que você não trabalha de recepcionista? Tem vaga para recepcionista. Eu falei, não, eu gostaria de ser vendedora, que eu quero fazer o meu salário. Já tinha altas pretensões, né? Cheio de sonhos. Eu quero morar em Moema, eu quero comprar um carro, eu quero fazer faculdade, eu quero ser a doutora do papai. Eu contei toda a minha história. E ele falou, você tem experiência em vendas? Aí eu lembrei do papai, ou desculpa ou solução, né, Leda? Aí eu falei, tenho, claro. Ele falou, já vendeu o quê? Peixe. Peixe. E quem vende peixe? Vende qualquer coisa. Ele falou, você está contratada. Aí eu tinha que ir para um salão, Leda, tinha mais de 100 homens lá. Eu era a única mulher, única menina. Então eu fui toda de salto, não sabia nem andar de salto. Fui toda de salto, peguei uma roupa emprestada. Eu queria aparentar mais idade. Quando eu entrei lá na sala, eu lembrei do papai, seja ativo. Porque se eu encarasse aqueles homens todos daquele salão, eu acho que eu tropeçava, eu caía, ia rolando. Não olhei para ninguém. Altivez. Entrei, sentei. Quando eu comecei a assistir lá o curso, que ia levar 20 dias do treinamento. Passou assim 1 hora, o doutor Edson me chamou. Falei, meu Deus do céu, agora. Aí fiquei pensando, acho que ele vai me demitir. Ele falou, Naíli, você está preparada para atender uma cliente? E naquela época, Lida, fazer um anúncio no jornal de grande circulação e aí a gente já ficava esperando os clientes ligarem. Aí ligou uma senhora que queria uma moça e eu era a única. Ele falou, Naíli, você está preparada para ir atender essa senhora? Lembrei. Falei, estou. Doutor. Ele falou, então, tá aqui o endereço, vai lá. Peguei o contrato e fui. Quando eu cheguei na cliente, Leda, a cliente me olhou e falou assim, fale-me da Mil. Eu não sabia absolutamente nada, mas eu não ia dar desculpa. Eu tinha que dar solução, lembrei do papai, porque se é um outro vendedor falar, eu vou ligar para o meu chefe, é o primeiro dia hoje. Aí eu falei assim, para a senhora não ter dúvida, eu vou ler o contrato para a senhora. Só que eu vou ler o que a empresa não paga.
E depois comecei a ler. Não paga transplante, implante, cirurgia de varizes, tudo que eu não pagava naquela época. Aí no fim eu falei, agora eu vou ler o que paga. E agora eu vou passar o valor. Ela falou, Naeli, você é a primeira vendedora que fala a verdade. Ela falou, eu gostei de você. Porque todos os vendedores que eu chamei aqui, eles ficam enfeitando, falando maravilhas, e você me falou que a empresa não paga. Aí eu vendi para ela, para a família dela, para os parentes, para os pais, vizinhos, todo mundo. Resultado. Quando eu cheguei na empresa, 2 dias depois, um monte de contrato, fui lá procurar o Dr. Edson. Com aquele monte de contrato. Imagina, uma novata com aquele monte de contrato. Ele falou, Naeli, o que você fez? Eu falei, doutor, eu falei, é verdade. O que você falou? Eu falei o que a empresa não pagava. E depois eu falei o que a empresa pagava. E resultado, eu fui a campeã do mês. E todos os meses que eu trabalhei na Milka, eu fiquei lá 1 ano e 8 meses, eu fui a campeã de vendas. E o mais bacana disso tudo foi quando ele me contratou. Primeiro, eu não quis saber quanto eu ia ganhar. Quando eu comecei a vender, aí eu falei para ele, agora vamos conversar sobre salário, doutor? Ele falou, eu te pago um fixo e uma comissão. Eu tinha tanta segurança no meu trabalho, tinha tanta gana, Leda, de mudar a minha vida, que aquela era a minha única oportunidade. Eu falei, eu abro mão do fixo, eu quero somente comissão, mas o senhor dobra a comissão? Ele dobrou a comissão. E eu me tornei campeã de vendas e todos os meses eu tinha festa, ou no Maxud Plaza, ou no Terraço Itália, e eu ganhava ferro de passar roupa, enceradeira, era liquidificador, tudo de prêmio. Aí um dia eu cheguei para ele e falei, doutor, eu não quero mais esses prêmios, eu tenho um monte já de enceradeira em casa, liquidificador. O que você quer de prêmio, Naeli? Além das passagens que ele me dava para ir para Belém, que eu pedia também, ele me dava de prêmio. Ele falou, eu quero almoçar e jantar todos os dias num restaurante que tem aqui em cima. No edifício Itália. Eu vi aquele restaurante lindo, com piano, aqueles talheres de prata, aquelas louças maravilhosas. Imagina, uma menina que comia lá numa cuia, farinha, na beira do rio, Leda. Eu fiquei encantada com aquele lugar, né? E eu falo para minha filha, a gente se acostuma com coisa boa rápido, né? Eu almoçava e jantava lá todos os dias, no edifício Itália, no Terraço Itália. De vez em quando eu vou lá, matar saudade. É muito bonito lá. Muito lindo, Tem uma vista inspirador. muito bonita de São Paulo. Inspirador. Me conta uma coisa, aí você casou e teve vários filhos, né? No meio desse sucesso todo que eu estava em vendas, eu era campeã de vendas, aquela coisa toda, quem que aparece no meio do caminho? Um príncipe. Apareceu um príncipe, Leda. Maravilhoso, bonito, sedutor, todo charmoso, rico, riquíssimo. Eu falei, meu Deus, não é possível. Eu ficava me perguntando, por que esse homem veio em mim? Eu sou uma matuta desse que tá interessada. Eu ficava assim, que eu não me achava nada. Eu falei, aí todo encantador, muito galanteador. Quando me convidou para um show, levou a mãe, levou a irmã, levou o cunhado. Eu falei, tá com boas intenções. Colocava a mão no balde de gelo, tirava e colocava na minha mão. Olha como eu estou emocionada com você. Eu falei, meu Deus, é a Cinderela, é a vida da Cinderela. Aquele encanto todo, até que fomos. Aí eu saí de onde eu morava e fomos morar lá num sítio, Leda, cinematográfico. Ele colecionava aves raras da Patagônia. Eu falo que eu estava acostumada com rolinha, urubu, passarinho, caranguejo, de repente, aves raras da Patagônia, aquele lugar suntuoso, com coleção de mini pôneis, cavalos. Ele tinha até jacaré no mini pântano, tudo lá no sítio. Eu falo que eu vivi numa gaiola de ouro. Porque no começo era maravilhoso. De repente ele começava. Eu falava, eu vou trazer uma amiga para ficar comigo aqui nessa piscina, de uma piscina lá maravilhosa, suspensa. Ele falou, para que, Nelezinha? Não precisa. Eu fico com você. Daqui a pouco eu falava, eu quero ir até o shopping. Ele falou, eu vou com você, você não precisa. Ou então ele me colocou uma dama de companhia e um motorista para me acompanhar.
Imagina, Leda, uma menina saindo lá do meio do mato, tomando banho de riacho, de garapé. De repente, eu me senti numa teia. O que eu queria fazer, eu não podia. Meus movimentos totalmente tolhidos. E daqui a pouco começaram as agressões verbais. Tudo que você quer, você depende de mim. Até o papel higiênico que você usa depende de mim. Tudo que você tem cai do céu. Eu falo, cai do inferno. Que o preço que eu estou pagando é muito alto. Aí eu comecei a acordar. Eu comecei a ver que aquele relacionamento não era normal. Mas mesmo assim, já estava com filhos, a gente começa, vai melhorar, não é possível, daqui a pouco está melhor. A mãe dele falava para mim, minha filha, como é que ele está bom? Como é que ele está hoje? Ele está bom? Aí eu falava, ele acordou meio nervoso. Então, eu vivia Uma naquela corda bamba. tensão aí, uma corda bamba, né? Eu vivia no fio da navalha. Todo dia eu tinha que ver como é que estava o humor dele. E daqui a pouco essas agressões verbais se tornaram agressões físicas. As verbais ele falava que eu era pior que o pano de chão, que eu era feia. E hoje nas minhas palestras eu falo, como que ele fala que eu era feia? Gente, eu sou tão maravilhosa. Tão maravilhosa, como é que ele fala isso? Porque quando ele falava tantas coisas horrendas para mim, Leda, eu lembrava do papai. Eu ia pra frente, e o papai não sabia dessa situação que acontecia, nem o papai nem a mamãe. Eu ia para frente do espelho e falava, eu sou maravilhosa, eu sou linda, eu sou forte, eu vou sair disso aqui, não é possível. Se eu tive coragem aos 9 anos para sair daquele lugarejo, eu estou com 26, eu tenho que ter coragem para mudar a minha vida. E ele, daqui a pouco, quando ele começou a me bater, cuspir no meu rosto, puxar cabelo, aquelas agressões aumentando cada vez mais, e eu aguentando, ainda fiquei quase 7 anos. Mas no dia que ele veio no meu pescoço, que ele tentou me enforcar, que deixou meu pescoço roxo, que eu caí e a minha filha chorando, tinha 1 aninho chorando, meu outro filho de 3 aninhos, eu falei, isso que não pode ser. Eu não posso deixar minha filha crescer, meus filhos crescerem achando que isso aqui é normal, que isso aqui é saudável. Eu não posso ficar numa situação dessa. Naquele dia, eu decidi fugir daquela gaiola de ouro, Leda. Eu fugi de lá com a minha filha, que o meu filho estava na escolinha, e fui dormir no chão da casa de uma amiga, aqui na Vila Olímpia, no apartamento dela, uma senhora de idade. Fui dormir no chão da casa dela. Aí eu fui na escolinha pegar meu filho. Cheguei lá, cadê meu filho? Não estava. Ele pegou primeiro. Aí começa aquela guerra, para eu ver meu filho, eu tinha que trocar a menina, dar a menina para ele para ficar com o menino durante uns minutinhos. E um dia eu falei para ele, que eu chamo carinhosamente de falecido. Falecido, eu preciso, as crianças estão precisando de filezinho, maçã, pera. Eu não tenho dinheiro para absolutamente nada. Eu tinha uma vida de milionária, mas eu não tinha acesso a 1 centavo, Leda. A 1 centavo, a nada. Ele falou para mim, te vira. Você não quis se separar? Te vira. E eu falei para ele, eu vou me virar. E um dia você vai me procurar. E eu vou te ajudar. Ele falou, sai daqui, seu pobretão, não ajuda nada. Sai daqui, show. Põe essa mulher para fora. Saí de lá, Leda, desesperada com a minha filha, chorando. E eu falei assim, eu tenho que ser a doutora do papai. Porque até então ele não deixava eu estudar. Ele falava, você não precisa estudar. Eu falei, mas que garantia eu tenho? Que segurança eu tenho? E ele dizia, a segurança que você tem é meu amor. É meu amor Você por casou você. com ele? Você era casada com ele? Não, não cheguei a casar. Nós convivemos, tivemos uma união estável de 7 anos. E falou, a minha segurança é meu amor por você. Eu falava, mas que amor é esse? E quando eu estava lá na empresa dele, que eu fui pedir comida para as crianças, ele falou assim para mim, eu não tinha absolutamente, não tinha 1 centavo, Leda, 1 centavo, nada, nem para comprar um iogurte para as crianças. Ele falou, eu tenho uma proposta para te fazer. No dia que eu fui lá pedir comida. Eu falei, pode falar. Ele falou, eu te dou o apartamento onde você quiser, te dou o valor que você precisar para viver. Eu falei, o que você quer em troca? Ele falou, a guarda das crianças. Eu falei para ele, meus filhos não estão à venda. Posso comer pão com banana.
dormir debaixo da ponte, mas meus filhos não estão à venda. A galinha, ela coloca sua cria sob suas asas. De forma nenhuma. Saí de lá, Leda, chorando, desesperada. Aí procurei um advogado muito bom aqui em São Paulo. E eu contei toda a minha história para ele e falei, eu não tenho dinheiro, não tenho um centavo para ele pagar. Mas ele tem para perder. Aí eu consegui a guarda do meu filho às vésperas do Dia das Mães. Aí eu fiquei com 2 crianças na casa da minha amiga. Você imagina, sem dinheiro, sem nada, com uma senhora de idade, ela ficava, Naíde, quando é que você vai mudar? Eu falei, amanhã. Quando é que você vai mudar? Amanhã. E ficava. Aí comecei a vender queijo, ia em padaria vendendo queijo em padaria. Minhas amigas milionárias me viam, elas fingiam que não me viam. Porque imagina, estava aquela camisa amarrada, calça jeans carregando caixa de queijo para sustentar as crianças, aluguei um quartinho para ficar com as crianças. Aí eu pensei, eu tenho que estudar. Eu tenho que ser a doutora do papai. Eu tenho que me defender dele também, do falecido. Aí eu fui fazer faculdade, sem ter dinheiro para pagar a faculdade. Como é que você acha que eu paguei a faculdade? Não tem a menor ideia. Cheques pré-datados. Aí chegava o dia que vencia o cheque, ela negociava, que era uma ótima vendedora, né, Lida? Negociava, jogava para frente, resultado. Eu quitei esses cheques depois que eu me formei. Aí, as crianças que estudavam no colégio de altíssimo padrão, eu tirei desse colégio, que eu não tinha dinheiro para pagar, e coloquei numa creche municipal da prefeitura, para eles poderem tomar café, almoçar e jantar. Eles ficavam lá o dia inteiro e eu comia na casa de uma amiga, não tinha condições, não ganhava absolutamente nada. E tinha que fazer faculdade, naquela época, cheque pré-datado para gasolina, podia dar para 6 meses e jogava. E muitas vezes levava as crianças para a faculdade também, deixava no estacionamento, dentro do carro, pedia para o manobrista olhar, ou então levava para a sala de aula. Era criança com sarampo, mamadeira, e o carro cheio de queijo. Era uma confusão. Eu falei, eu tenho que mudar a minha vida. Não é possível que uma mãe com crianças vai sofrer o resto da vida. Isso aqui é provisório, isso aqui vai passar. Aí um dia lá na escola municipal, nessa creche, uma professora chegou para mim e falou, mãezinha, tire seus filhos daqui. Aqui não é ambiente para eles. Leda, aquilo foi como um punhal no meu peito. Eu saí de lá, da escola, a minha escola toda pichada, feia mesmo. Tinha uma praça. Fui para essa praça, Leda. Sentei lá, chorei exaustivamente. Quando eu estou lá chorando, eu já estava formada, mas eu não tinha condições para absolutamente nada. Chorando tanto, nisso toca um orelhão, telefone público. Um orelhão, começou a tocar na praça. E eu não sabia que orelhão tocava. Aí quando tocou, eu fui lá atender. Quando eu falei alô, eu vi um número no orelhão. Aí eu falei, já sei o que eu vou fazer. E eu falo, Leda, que Deus manda sinais pra gente. Eu peguei aquele número do telefone, mandei fazer uns cartões de visita, Mamed Advocacia, doutora Naíle Mamed, o telefone do orelhão. E distribuí. Depois de uns 2 dias eu fui lá para a praça toda de advogada, toda de Itaiazinha de advogado. Aí o orelhão começou a tocar. Eu atendia. Mamed Advocacia, Nicole, bom dia. Um sorriso na voz. Bom dia. Eu queria agendar um horário com a doutora Naíle. Ah, pois não. Dona Leda. Qual é o seu nome? Leda. Dona Leda, a doutora, ela está atendendo agora 2 clientes na sala dela, tem mais 5 na recepção e tem mais uma ligação para eu passar. Ah, mas a doutora lhe dá um atendimento personalizado. Ela vai na sua residência no final da tarde. Se ela não prefere, ela conversa com a senhora. Ah, tá, prefiro. Me passa o telefone. Agendava. Daqui a pouco ele ligava outro. Eu agendava. A doutora está com 2 clientes na sala dela, tem mais 5 na recepção e tem mais 2 ligações para ela. Leda, eu fiquei 2 meses e meio nessa praça. Lotou minha agenda. Eu tive que arrumar um secretário lá na praça para atender os telefonemas para mim. Aí ele falou, doutora, eu falei, seu Severino, atende o telefone para mim. E o que eu tenho que falar? Você só pega o nome do cliente e o telefone, mas não deixa o cliente perceber que é uma praça. Quando as crianças estiverem gritando, galinha correndo, essa coisa toda, o senhor pede silêncio e o senhor atende que o senhor vai ganhar por cada ligação.
E assim, depois de 2 meses e meio, eu aluguei uma salinha pequenininha, que era uma mesinha, Leda. E quando eu aluguei essa salinha, que foi com lira, ele perguntou, tinha que ter fiador, cheque, tudo. E o falecido tinha feito o favor, ele emitiu várias notas promissórias no meu nome e sujou meu nome. Eu não tinha crédito para absolutamente nada. Ele queria que eu voltasse, né? Que eu não conseguisse absolutamente nada, que ele falava, eu te dou um mês para você voltar. E aí eu cheguei para o dono do imóvel, da salinha lá que eu ia alugar, eu falei, eu não tenho crédito. O meu ex-marido, o falecido, ele sujou meu nome, não adianta nem o senhor consultar e não tenho cheque para lhe dar também. Agora não tem mais cheque, o cheque que eu tinha já dei na faculdade, já está tudo atrasado, eu preciso ganhar dinheiro para pagar a faculdade, pagar o senhor e sustentar meus filhos. E sempre aparece anjo na vida da gente. E esse foi um dos anjos. E eu aluguei lá uma salinha, depois de 4 meses, outra sala. Depois de um ano já tinha um andar inteiro, outro andar. E um belo dia, eu estou lá no meu escritório, aí eu já estou já com um salto vermelho, com solado vermelho. Quem aparece lá, Leda? O solado vermelho é um labutã, né? Sim. Aí quem aparece lá? Aí eu estou lá, minha secretária, doutora, tá aí na recepção um senhor falando que é seu marido. Eu falei, meu marido? Marido? Eu já tinha até esquecido, Leda. Eu tinha até esquecido da existência do falecido. Marido? Mas é tão bom quando a gente esquece. Marido, ela falou, quando eu fui olhar, o falecido, corri, foi passar batom, fui lá. Porque eles, quando eles aparecem, com a cara mais cínica do mundo. Ui, eu soube que você é uma excelente advogada e eu preciso dos seus serviços. Ah, Linda. Aí é maravilhoso. Eu peguei e falei assim, chamei toda a minha equipe, já tinha um staff de advogados, chamei todo, falei, esse senhor aqui é pai do Betinho e da Luana. Esse senhor, ele é responsável por toda essa estrutura que nós temos aqui. Porque ele me incentivou, foi o meu maior incentivador. Ele infernizou tanto a minha vida, tanto, que eu tive que estudar para me livrar dele. Mas eu sou grata a você. Aí ele ficou todo sem jeito, aí o pessoal saiu da sala e eu falei, pode falar. Eu falei para você que eu ia te ajudar. Lembra quando você negou comida para os nossos filhos? Eu falei que eu ia te ajudar. Aí ele falou que ele precisava, conseguiu, uma advogada foi até o fórum, conseguiu o que ele queria. E antes dele ir embora, Leda, ele falou assim para mim, eu preciso de mais um favor. Eu falei, o que é que você precisa? Um emprego. Eu falei, tá, eu tenho uma filial minha que precisa de um secretário. Pode ser? Aí você já tinha filiais? Já Você tem tinha escritório filiais. em São Paulo e onde mais? Aqui em São Paulo, aqui na Rua São Benedito, na Guarapiranga e na rua de trás do meu escritório. E agora tem em outros estados. Estou abrindo em Goiânia agora. E ele foi meu secretário numa filial aqui da rua de trás do meu escritório. Ele trabalhou para mim, Leda, 1 ano. Foi um excelente secretário. E eu ia lá nesse escritório 2 dias por semana. Quando eu chegava lá para atender, ele estava lá com uma mesa posta, porque ele tinha sido muito rico, né? Então ele era muito fino, muito sofisticado. Colocava lá, ele falava para os clientes, é minha ex-esposa. Ela vai lhe atender daqui a pouquinho. Deixa só a doutora, só ela comer um lanchinho que ela já vai lhe atender. Porque antes eram as piores, né? Ali já era a doutora para cá, doutora para lá. A minha filha fala, minha filha Luana, ela fala, mãe, a vida não gira, ela rodopia. Olha o papai aí, todo serviçal, todo, né, todo atrás de você. E ele sabia o lugar dele. Ele agia e, como ele era meu funcionário, meu empregado. Né? E eu falo que hoje ele já mudou de posto, né? Porque eu evoluí. Então eu chamo, Leda, de abençoado. Agora é abençoado. Tudo que eu falo é abençoado. Então, E ele trabalha ainda com você? Não, ele ficou comigo 1 ano. Isso já faz uns 6 anos que ele saiu. 6 para 7 anos que ele saiu. Depois que ele saiu, é incrível isso. Depois que ele saiu, nunca mais eu tive contato com ele. Olha.
Parece E você assim que tem 2 filhos ou tem mais filhos? 2 filhos desse relacionamento. Eu tive outro relacionamento que eu tive mais 2 e adotei um sozinha. Eu Então são adotei 5 filhos. 5 filhos. Quando adotei esse meu filho, foi no auge, na época do orelhão, que eu adotei um filho, que era filho de uma funcionária minha, que ela falava sempre para mim, Naíli, se um dia acontecer alguma coisa, eu quero que a senhora fique com esse filho. Que um dia eu fui na casa dela, a casa dela estava alagada. E ela não foi trabalhar porque estava alagado, perdeu tudo e ela tinha 5 crianças. E eu levei para minha casa com ela com os 5 filhos. E ela sempre falava para mim, se acontecesse alguma coisa com ela, que eu ficasse com aquele filho, filho número 3 lá, E você o Juninho. Fiquei com ele quando ela foi assassinada aí, por conta de violência doméstica. Aí eu fiquei com ele, e meu filho está com 39 anos hoje. Eu E aí falei, você decidiu contar toda essa história nesse livro. Eu vi que ele tem a apresentação do Ricardo Ventura, que é um grande contador de histórias e um grande vendedor, né? exato, do Ricardo Ventura. A minha filha foi fazer um curso com ele, Leda. E lá eu fui acompanhá-la. E ele é uma figura Eu maravilhosa, conheço bem. simpático, muito envolvente. Aí todo mundo tinha que apresentar uma palestra. E ele falava assim para mim, ô mulher, você não vai apresentar nada? Eu falei, não, eu estou aqui acompanhando a minha filha. Aí todo mundo se apresentou, era um grupo de 10 pessoas. Ele falou assim, agora é a sua vez. Eu falei, mas Ricardo, não tem nenhuma palestra, nada. E eu falei assim, mas assim, na maior ingenuidade, Leda, eu falei, eu vou falar então da minha vida. Nasci lá no interior do Pará e comecei a contar. Ele ficou assim, ô mulher, onde é que você estava, mulher? Desse jeito, falando comigo. Ele falou assim para mim, Naíli, é a primeira vez que uma pessoa sai daí e vai se apresentar comigo lá no NMB. Você está convidada a se apresentar comigo daqui uma semana. Você aceita? Eu falei, mas eu nem tenho palestra. Eu falei, você vai contar exatamente a tua história. E você tem que escrever um livro. Aí eu participei dessa palestra lá com ele em novembro de 2019, veio a pandemia, e aí passou. Aí quando foi 2021, eu fui fazer um outro curso com a Leila Navarro. E a Leila, quando ela foi me entrevistar, ela falou assim para mim, eu quero, me fale um pouco de você. Eu comecei a contar a minha história, ela falou para mim, a Leila, Naíli, o mundo tem que conhecer sua história. Você não pode ficar calada com essa história. Escreva um livro. Aí o Ricardo Ventura já tinha falado. Só que a Leila me deu um ultimato. Ela falou, te dou 3 meses para você escrever um livro. Isso era outubro. Ela falou, em janeiro eu vou para Dubai e você vai comigo lançar esse livro em Dubai. Eu falei, imagina, mas nunca. É a mesma coisa quando você mandou uma mensagem para me entrevistar. Eu falei, isso aqui é feito. Isso aqui não é a Leda Nagler. Eu não acreditei. Eu falei, é muito, não é possível, né? O impossível. E aí foi escrito o livro em 3 meses. E em janeiro do ano passado, 2022, foi lançado em Dubai. E lá a Leila Navarro falou, Ney, eu preciso que você apresente a palestra. Então, eu apresentei a mesma palestra que eu havia apresentado para o Ricardo Ventura. E lá a Leila elegeu como a melhor palestra, a mais motivadora, mais... ela fala que é um case. É um case. Falou, case de sucesso. É um case de sucesso, É verdade. a Leila fala. Já é muito boa a sua história, Naíli, muito boa. Quando eu vi esse título, eu falei, eu quero ver que história é essa. E adorei, adorei. Muito obrigada. E você hoje é especialista em direito previdenciário, é isso? Eu sou especialista em direito previdenciário, mas tenho advogados em todas as áreas. Então, direito de família. Filiais em Pernambuco e filial no Pará também. E agora em Goiânia. Oi, pessoal, tudo bem? Passei aqui para avisar que o meu sexteto de suplementos, os queridinhos da Leda, já tem um link especial. Então você compra direto, numa tacada só, o sexteto. Sim, você pode acrescentar colágeno, você pode acrescentar melatonina, tudo depende da sua escolha. Mas dormir bem é o melhor negócio, pode acreditar em mim. Vale conferir com certeza. Vai lá no link. Agora em Goiânia. Agora em Goiânia. E ainda dá receita de
uma grande, o que que é? Uma peixada de filhote, a receita? Peixada de filhote. É uma delícia. Muito bom, muito bom. É uma delícia. Leda, e é legal falar que esse livro ele é 100% doado. A renda desse livro é 100% doada ao Jardim das Borboletas, a Fundação Rotária, a Criança para o Bem da professora Lucilena Galvão. Então, essas três entidades. Lucilena Galvão, Então, essas três entidades que eu abraço, eu dou. Principalmente a Jardim das Borboletas, que são crianças que têm epidermólise bolhosa, que é o fogo selvagem. Eles ficam com feridas, porque eu me identifiquei muito, porque quando era criança eu tinha ferida das suas mãos machucadas. E essas feridas perduraram por quase 15 anos. E quando eu vi aquelas crianças todas cheias de ferida, o pescoço todo, tem que ter curativo e gruda no lençol, eu fiquei tocada com essa ONG. Muito bem. E o livro é um best-seller, editora literária, Literária é uma mãe. Literária é uma mãe que me abriu as portas para contar a minha história. E o doutor Maurício Cita, o pessoal de lá, a Débora, é uma família que me abraçou, que me acolheu. E foi possível isso graças à Literária, estar aqui com você. E a renda toda é para a ONG Jardim das Borboletas. Exato. Por exemplo, quando compra... A fundação, qual que é da professora Lucilena Galvão? É Criança para o Bem, da professora Lucilena Galvão, que são crianças da comunidade que tem aula de violino, de canto, de filosofia, uma coisa linda lá em Brasília, da Nova Acrópole. O Jardim das Borboletas é São Paulo? São Paulo e Bahia. Agora, e a Fundação Rotária? E da Fundação Rotária do Rotary. 100% doado, eu faço questão. E as palestras também, as palestras são doadas. E quando o cliente compra ou vai contratar, já faz o depósito direto para as instituições, que eu abraço. Graças a Deus, porque é uma forma de eu devolver para a vida, essa vida tão maravilhosa, tão farta, tão generosa que eu tenho, que foi proporcionado por tantos amigos, por tantas portas que se abriram, Leda. Graças a Deus. É uma forma de distribuir. De retribuir. De retribuir. É uma bela história mesmo, Naília. Adorei te conhecer. Adorei saber a sua história. Muitas felicidades aí nos lançamentos, nas palestras e na vida. Muito obrigada. E um sonho realizado estar aqui com você. O impossível, mas o impossível. Eu sempre falo nas minhas redes sociais, motivar essa mulherada, encorajar. E eu falo, Leda, eu desnudei, eu descortinei a minha vida. Se eu mudar a vida de uma mulher, eu estou feliz. Se eu encantar uma criança de 10 anos, falar para ela que ela tem que estudar, seguir os conselhos bons do papai, eu falo que eu quero emprestar os conselhos do papai para essas crianças, eu já estou feliz. E como diz a Leila Navarro, Leila, essa história não te pertence mais. Não me pertence mesmo. Eu tenho orgulho de receber tantas mensagens carinhosas das pessoas, Leda. É uma bela E muito obrigada. Você tá de parabéns pela batalha. Muito obrigada. Parabéns por ter conseguido. Muito obrigada. Nossa, estou felicíssima. Uma honra estar aqui com você, que sou tua fã, meu Deus. Imagina, honra minha de ouvir a sua história. Um beijo grande. Beijo grande. E até o próximo livro. Tá. Tá bom? Obrigada. Tchau. Um beijo. Muito obrigada por ter assistido mais um vídeo no meu canal. Volte sempre. Aqui você sempre vai encontrar a pluralidade de ideias, ideologias diferentes, ideias diferentes, mas sempre alto nível de informação e de prestação de serviço. Eu espero você sempre aqui. Faça seu comentário, se inscreva no canal, dê seu like se você gostou e não deixe de voltar. Estou te esperando, com certeza, se Deus quiser.